gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, Evangelho segundo João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do versículo 12. São palavras de Jesus aos seus discípulos. Inclusive nós já meditamos neste capítulo neste ano, mas eu quero focar aqui nestes 4 versículos, do 12 ao 15, que será a base da nossa reflexão nesta noite. João 15, de 12 a 15. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, pensando sobre a igreja neste mês de aniversário da igreja, eu não tenho como abordar o tema igreja sem construir uma base sólida de relacionamentos de amigos. Eu quero tomar como base o tema da minha mensagem: um reino de amigos. Um reino de amigos. Alguns anos atrás eu ouvi uma frase, ainda no seminário, que me marcou muito. O autor Hans, ele dizia que o reino de Deus é um reino de amigos. Não há nenhuma contribuição que eu possa fazer no reino de Deus no meio da inimizade, do rancor, da mágoa, no meio da violência. Nós aprendemos na palavra do Senhor que não é por meio da violência, é por meio da força que o reino do Senhor está estabelecido aqui na face da terra. A igreja turbulenta é uma igreja desprezível e descartável. A igreja cristã já usou muitas formas de evangelizar, inclusive na base da força. Deu muito errado. A igreja que não consegue ter um braço amigo, um ombro de apoio, uma palavra fraterna e amigável, é uma igreja que não cumpre um dos pré-requisitos mais fundamentais do reino do Senhor, que é o amor legítimo e verdadeiro que caminha no meio do povo de Deus. Meus irmãos, eu já desfrutei de todos os tipos de sentimentos e ações positivas e negativas dentro da igreja de Jesus Cristo. Nós vivemos num tempo em que esses valores do reino, eles não são os valores do mundo. Se a igreja quer ser amiga do mundo, ela se distanciará dos valores mais fundamentais do reino do Senhor. Eu quero primeiro trazer os problemas do mundo e a resposta de Cristo Jesus através da sua igreja. Nós vivemos num tempo de impessoalidade. Quando você recebe uma correspondência ou uma compra lá na sua casa, eles nem querem saber o seu nome, eles querem saber o seu CPF.
Nós vivemos um tempo em que tudo é algoritmo. Eu estava participando de um congresso de educação com alguns funcionários aqui da escola essa semana, e havia ali, numa das palestras, o impacto da inteligência artificial na educação. A inteligência artificial, tudo são números, gente. Uma cor tem número. Eu fiquei sabendo que o 0 é preto. E quanto maior se distancia do 0, o número vai se alternando. Um nome é um número dentro de uma máquina. Isso tem trazido um grande impacto para as relações humanas. Nós deixamos de conviver de forma pessoal. Nós deixamos de bater papo. Nós mandamos mais mensagens durante uma semana do que conversamos com pessoas. A não ser que você tenha um trabalho diretamente ligado ao convívio e a cuidar de gente, mas nas suas relações pessoais, durante uma semana, tenta fazer um teste aí, com quantas pessoas você toma café, bate papo, perde 5 minutos conversando, e quantas são as mensagens que você manda ou recebe. No meio dessa impessoalidade, muitas igrejas tratam os seus pais de membros também da mesma forma. Qual é o impacto financeiro de 10 pessoas a mais dentro de uma igreja? Quantas visualizações tivemos no último culto que foi transmitido? Quantas são as estratégias e os modelos de expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, a impessoalidade tomou conta. Você não precisa mais ir no mercado para receber comida na sua casa ou no restaurante. Você não precisa mais sair da sua casa para comprar um produto que alguns anos atrás você comprava. Nós vivemos na era digital. Essa semana o meu cartão foi clonado. Eu acordei de manhã com uma notificação no meu celular: compra aprovada de R$5 no Magazine Luiza. Aí eu olhei para a Kelly estava dormindo, eu falei, não é a Kelly que está comprando ainda, né? Aí eu peguei meu celular, abri meu celular, e quando eu abria meu celular, chegou uma segunda notificação: compra aprovada no Carrefour de R$250. Aí eu bloqueei instantaneamente o meu cartão e eu entrei no chat do banco. Gente, eu fui atendido por um robô que me resolveu o problema. Depois de 10 mensagens trocadas, o cartão estava bloqueado, a conta foi estornada, porque eles perceberam que não tinha nenhum vínculo com o meu celular que eu uso, e o robô resolveu tudo. Nessa mesma palestra sobre inteligência artificial, os especialistas acreditam que 25% de tudo que o ser humano faz já pode ser realizado por um robô. 25%. 25% de tudo que a humanidade faz já pode ser realizado por um agente virtual, um robô que se comunica ali através dos seus códigos. E aí eu vou trazer um dado que eu recebi sobre medicina, doutor Eliezer. Fizeram uma pesquisa em que médicos humanos e médicos robotizados, atendimento virtual, através do chat GPT, atendiam pacientes. Colocaram 1.000 pacientes para serem atendidos por um médico humano e também por um médico virtual, e eles não sabiam qual era qual. Ok? Os robôs acertaram mais no diagnóstico do que os médicos. Normal. Isso daí, para mim, não é o dado mais relevante. O dado mais relevante, meus irmãos, é que a maior parte dos seres humanos, eles se sentiram tratados de forma mais empática pelos robôs do que pelos humanos. Os robôs foram mais generosos. Os robôs fizeram mais perguntas.
do que os humanos. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, gente, se tivesse um robô pastoreando a igreja presbiteriana do Jardim São Vicente, eu acho que eu perdia de lavada. Nós estamos gostando da impessoalidade. Seja sincero, eu quero só fazer uma pergunta aqui. Você prefere mandar uma mensagem, um áudio, né? Uma mensagem no áudio ou ligar? Quem prefere ligar, levanta a mão. Quem prefere mandar mensagem no áudio, levanta a mão. E eu não sei se você é igual eu, às vezes a gente grava e depois apaga ainda, né? Porque não ficou tão legal. Gente, nós estamos evitando gente. Isso é um problema muito sério, porque a base da igreja não é de impessoalidade. Sabe por que a igreja existe, gente? Porque Jesus se tornou humano. Porque Jesus se tornou gente. Porque o Verbo se encarnou. Nós hoje só podemos cultuar a Deus porque o próprio Deus encarnou, Ele tomou forma de gente. Ele foi gerado num ventre materno. Jesus podia ter chegado, não podia? Descido do céu. Jesus foi gerado num ventre, o divino e o humano, potencializado, o homem perfeito, mas o Deus que tomou forma. Jesus foi criado numa cidadezinha. Jesus tomou o nome dessa cidade sobre ele. Ele será chamado Nazareno. Ele cresceu em Nazaré. Não vinha nada de bom de Nazaré. Nazaré não era a capital. Nazaré não era São José dos Campos, um polo tecnológico, uma cidade entre as maiores capitais do Brasil. Não, Nazaré era um povoado pequenininho. Jesus cresceu com gente e amou pessoas. Quando Jesus Cristo foi escolher os 12, Ele não colocou os nomes lá no chat divino para falar assim: Senhor, me manda os melhores, me manda aqueles que têm o perfil perfeito de liderança, Senhor, me manda aqueles que sabem falar melhor, Senhor, me manda quem tem conhecimento na lei, Senhor, me manda um bom negociador que não vai roubar minha bolsa, Senhor, não me manda pessoas aqui que irão me trair. Não foi isso que aconteceu. Jesus subiu no monte e orou, e lá Jesus escolheu homens humanos, gente como a gente, que quando pregavam eram considerados letrados, porque não eram habilitados na lei, que quando iam lidar com pessoas tinham as suas fragilidades, que quando era necessária a fé falhavam, que quando foram postos à prova foram medrosos. E só através da presença do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no Pentecoste, a presença do próprio Deus na vida daqueles homens, é que eles puderam cumprir a missão de irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, há uma característica muito importante no reino de amigos: nós não amamos pessoas perfeitas. Nós não amamos pessoas que são idênticas a gente. Se eu fizer uma pergunta aqui para você: meu irmão, você tem um amigo dentro da igreja? Provavelmente a maior parte de nós aqui vai falar: claro que eu tenho. Mas nós somos fã de Paulo, eu gosto de fulano. Aquele irmão não é bate-papo, não é corintiano, não é pai. Dá para ser amigo daquela pessoa. Agora, quando nós aprofundamos a relação de amizade, meus irmãos, nós percebemos que a amizade
não é encontrar a pessoa mais legal e mais parecida com você. A amizade verdadeira é se complementar, abençoar, crescer junto. Pega os personagens bíblicos que tiveram amigos. Davi e Jonatas. Davi e Jonatas não eram iguais. O pai de Jonatas queria matar Davi. Imagina, Tiago. O reverendo Otávio correndo atrás do Tiago. Não foram. Já aconteceu? A amizade verdadeira não é quando alguém tem tudo a ver comigo, gente. O grande problema hoje das igrejas é que nós lidamos com uma dificuldade de crescimento e de desenvolvimento das igrejas. Nós lidamos mais com divisões, com rupturas, do que com um desenvolvimento real, um crescimento orgânico e verdadeiro. Jesus Cristo diz aqui, é um mandamento, o amor é um mandamento. Versículo 12. Presta atenção, meu irmão. Amor é sentimento ou é mandamento? Amor é mandamento. Ai, Senhor, será que eu devo amar fulano? Estou sentindo aqui no meu coração, não sei se eu devo amar. O mandamento é este. Jesus está falando para os discípulos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O exemplo é do próprio Jesus. Senhor, como amar? Pastor, é tão difícil lidar com pessoas diferentes. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Igreja Presbiteriana do Jardim São Vicente, este é o mandamento para esta comunidade. Este é um mandamento. Às vezes o conselho se reúne e precisa lidar com alguma quebra de mandamento. Normalmente é o sétimo. Normalmente o conselho disciplina a quebra do sétimo mandamento, não adulterarás. Dificilmente existe alguma outra decisão do conselho de uma igreja com relação a outras quebras de mandamento. Gente, nós somos muito seletivos quanto à obediência deste mandamento. Eu não gosto de fulano de tal, ele não vai na mesma igreja que eu. Eu não gosto de fulano de tal, ele não vota no mesmo candidato que eu. Eu não gosto de fulano de tal, ele não aborda tal assunto da mesma forma que eu. Gente, aonde Jesus Cristo nos ensinou a fazer isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E a gente está usando coisas secundárias para nos desviar das coisas primárias. Eu fui avaliado no Presbitério São José dos Campos em agosto de 2021, há 2 anos atrás. Eles me fizeram uma pergunta. Eu não sei se eu já disse isso aqui na igreja. Eles me fizeram uma pergunta. Você vota no Lula ou no Bolsonaro? Não dá risada não, meu irmão. Chora. É assim que nós estamos lidando com as coisas espirituais. Enquanto o mandamento for uma opção, para mim, o reino de Deus perderá muito. Porque quando é mandamento, meus irmãos, é obediência, não é? É obediência, mandamento é obediência. E fora do mandamento do Senhor, o que é? É pecado. Enquanto nós selecionarmos, enquanto os nossos pressupostos forem limitados e condicionados às nossas regras, nós deixaremos de cumprir o mandamento de Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos, em todos os lugares. Não de forma seletiva, não de forma exclusiva, não da forma como eu
quero, não do jeito que eu quero, não com as condições que eu quero. Meus irmãos, eu tenho experimentado isso na minha relação com a igreja. Eu já cheguei a ter um problema, porque desde que eu fui ordenado pastor, eu sou sustentado pela igreja, e eu tenho uma grande alegria e um privilégio de saber que o povo de Deus sustenta o seu pastor. Só que eu tinha um tesoureiro na igreja anterior, que ele me pagava conforme o humor dele. Se ele tivesse chateado comigo, ele me pagava depois do dia 10. Se ele tivesse irritado comigo, era depois do dia 15. Se ele tivesse bravo comigo, era depois do dia 20. E ele era presbítero. Presbítero, para ficar bravo com o pastor, é a coisa mais fácil do mundo. Gente, se nós temos dificuldade de honrar, de amar o nosso líder espiritual, o que nós faremos com os nossos inimigos da fé? O que nós faremos com aqueles que zombam da nossa fé? O que nós faremos com aqueles que estão contrários à verdade? Isso está escancarado. Há um mandamento. O mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí você pode tomar assim aquela decisão: ah, eu não estou nem aí, eu vou amar mesmo, custe quem custar. Jesus vai além. O versículo 13, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Gente, você acha que era mais fácil Jesus conseguir um amigo ou eu conseguir um amigo? É muito mais fácil para mim. Gente, Jesus é um Deus santo. E conforme ele foi convivendo com Pedro, com João, com Tiago, com Judas, com André, com o Zebedeu ou o Zelote, diz o texto que na caminhada, e lá no ponto máximo dessa caminhada, na mesa da ceia, ele olha para aqueles homens e ele diz: vocês são meus amigos. E ele não está falando igual assim o garçom, quando vem atender a gente, chama a gente de amigo, de chefe, de patrão. Não é? Ele não está falando de uma amizade igual a nossa. Jesus é pleno e perfeito. E aí ele diz: o maior amor é este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Gente, aonde nós estamos numa escala de 0 a 10, onde 0 é eu tenho nenhum amigo, e 10 eu sou totalmente comprometido no reino do Senhor, em criar amigos e irmãos. Aonde nós estamos nessa escala? Eu temo que nós estejamos mais para menos do que para mais. O reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de entrega, de generosidade. Meus irmãos, nós não conseguimos mais gastar 1h30 ou 2 horas do nosso domingo num convívio. Nós não conseguimos mais participar de atividades com alegria, com dedicação. Nós não conseguimos mais nos comprometer com a obra do Senhor e com o reino do Senhor no nível potencializá-lo. Quando nós vamos fazer alguma coisa, é tudo muito custoso. Gente, é tudo muito difícil. Eu recebi hoje um vídeo de um pastor compartilhando a luta que o pastor tem de ficar convidando os membros para vir no culto. Você sabe que dia que é o culto, meu irmão? Domingo. Você sabe que hora é o culto? Às 18 horas. Nós não postamos no Facebook para te lembrar que no domingo às 18 horas vai ter culto. Nós estamos com dificuldade de nos conectar com os nossos dons. Gente, receber um dom não é algo
meu reino na terra será abençoado através desse meu filho fazendo isso. É assim que Deus age. Dar a sua própria vida aqui, meus irmãos. Eu não imagino que Jesus requeira de nós hoje o mesmo que ele requereu dos seus apóstolos. Eles deram a sua vida pelo reino. Eles foram mortos, eles foram castigados, eles foram maltratados. Só que cada vez que o reino de Deus era perseguido, havia crescimento. Porque eles percebiam que uma causa era vista com dedicação e zelo. Meu irmão, quero te convidar a olhar para a tua igreja numa outra ótica. O mundo vê isso aqui como um grande negócio, um mercado evangélico onde você escolhe o que você deseja. Meu irmão, nós somos chamados a viver como uma comunidade de entrega, em que nós não somos o centro. Não é o meu gosto. Eu não venho no domingo para eu ser agradável. Eu venho no domingo para que o nome do Senhor seja adorado e exaltado. Eu não venho aqui para me sentir melhor, e todas as vezes que eu piso aqui eu me sinto melhor. Mas eu venho aqui porque não há nada melhor nos céus, na terra, em qualquer outro lugar do que estar na presença do meu Deus. Quando eu cultuo, eu entrego o que eu sou. Culto é vida, gente. Culto parte de dentro. O que eu estou entregando para o Senhor, o que eu estou entregando para o reino do Senhor, para a comunidade dos discípulos. Eu sinceramente imaginava que no período da pandemia ia brotar um sentimento dentro do coração do crente, em que ele ia perceber que a sua igreja estava de porta trancada, e ele ia se dedicar a partir do momento que fossem abertas as portas. Mas não é o que está acontecendo, meus irmãos. Não é. O que está acontecendo é que nós nos acostumamos em entregar pouco. Eu entrego uma beiradinha aqui, eu faço alguma coisa para o Senhor aqui. Nenhum de nós aqui seria acusado de não fazer nada para Deus. Agora, o que Jesus está falando aqui é que o reino de Deus é um reino de entrega plena. É um comprometimento que vai além do óbvio. Eu já sei qual é o básico. Eu vou além. O amor de Jesus Cristo entregando a sua própria vida pelos seus amigos impactou aqueles homens de tal forma que eles, mesmo assustados, mesmo quando eles se viram acuados, quando Jesus Cristo morreu, impulsionados pelo Espírito Santo, eles se dedicaram e eles responderam a Jesus com a sua própria vida. Jesus diz aqui no versículo 14, Jesus coloca uma condicionalidade: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então tem a ver com a resposta ao mandamento que ele diz lá no versículo 12. O mandamento é o amor. O que é ser um amigo de Deus? Nós vemos nas Escrituras que Noé foi tido como um amigo de Deus. Que termo bonito, né? Imagina alguém olhar para você e falar assim: aquele ali é um amigo de Deus. Jesus diz que são amigos dele aqueles que cumprem o mandamento que ele estabeleceu: amem uns aos outros. Meus irmãos, nós não precisamos inventar. Ao longo da história da igreja, a igreja criou um monte de mandamento. Pode cortar o cabelo ou não pode? Qual é a altura da saia? Como que nós, qual é a forma de culto? Como que você exerce a sua cidadania? E nós temos um monte de mandamentos, foram criando um monte de coisa. Então um monte de gente que olha para isso tudo e fala assim: eu não quero ser crente, eu não posso nada. O crente bom é o que não faz nada. Não
não fumo, não falo mal dos outros. Não, Senhor, Deus me livre. E nós fomos criando um monte de coisas no entorno para fugir do central. Gente, presta bastante atenção. Quem tem muita regra, estabelece essas regras porque está fugindo do central. O central na vida cristã é o mandamento do amor. E aí a igreja não quer amar e começa a estabelecer um monte de regra. Quando eu era criança, gente, que aparecia alguém lá, um moleque de bermuda, o diácono já ficava bravo, falava para ficar do lado de fora do templo. Lá de fora. Nós fomos criando um monte de regras para nos distanciar do central. Pastor, eu só consigo fazer uma coisa, amo. Pastor, eu não quero amar. Eu vou fazer as outras. Meu irmão, não perca tempo. Se daqui a 50 anos existir uma igreja presbiteriana do Jardim São Vicente aqui neste lugar, e essa igreja não amar pessoas, não valeu de nada. Você concorda comigo ou não? O que valeu essa igreja perseverar por 50 anos se não existir o amor? Paulo, ensinando os coríntios não queriam amar. Os coríntios gostavam de divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu não sei o que lá, eu faço isso. Cheio de divisão, cheio de partidarismo, um grupo daqui, outro grupo de lá. Os coríntios, eles começaram a se organizar. Ah, não, nós nos amamos aqui, nós não gostamos dos outros, nós gostamos de nós. Criar panela na igreja não é amar, não, gente. Paulo, ao escrever aos coríntios, ele diz que eu posso dar a minha vida para ser queimada. Se não houver amor, nada serei. Tem como projetar 1 Coríntios 13 aí? William, por favor. Eu quero que você leia comigo aqui, meus irmãos. 1 Coríntios 13. Olha o que uma igreja pode fazer e olha qual é a resposta de Deus. Ainda que eu fale ali as línguas dos homens e dos anjos. Bonito, né, gente? Falar língua de homem e língua de anjo. Imagina o seu pastor saber 35 idiomas humanos e 48 idiomas angelicais. Se não tiver amor, o que eu serei? Serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Se você não tiver amor, você é igual esse prato aqui, ó. Você quer ser um prato? É isso. Você só vai fazer barulho. Tem muito crente barulhento. E eu não estou falando nem do baterista. Porque música é som, não é barulho. Tem muito crente que parece um prato batendo. Bate, 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 bate. E não faz nada. Versículo 2. Ainda, não, aí vou melhorar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Imagina se você consegue profetizar. Toda hora você sabe o que vem pela frente. Pode deixar comigo que eu vou direcionar a minha igreja através da profecia. Eu conheço todos os mistérios. Gente, tem um monte de mistério que eu quero conhecer. E toda a ciência, nós ouvimos que tudo que foi produzido aí ao longo da pandemia foi em nome da ciência. Uma ciência que não sabe praticamente nada. Mas se eu chegar num nível que eu tenha profecia, mistério e ciência, e além, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Jesus disse que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda,
você fala para esse monte, sai daqui de São José dos Campos e vai lá para Jacareí. E esse monte vai. Paulo diz que se eu conseguir atingir esse nível, mas eu não tiver amor, aí eu já não sou mais um prato barulhento. Paulo diz, eu nada serei. Porque às vezes alguns até se contentam em ser barulhentos. Terceiro, para finalizar, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, eu chego na igreja e falo assim, pastor, eu vou financiar o MST. Aquele povo que está querendo terra, vai tudo para a minha terra. Vão tudo morar lá na minha casa. A partir desse dia eu vou cozinhar para todo mundo do MST, para todos os povos que estão pedindo dinheiro ali no semáforo. Eu vou cuidar dessas pessoas. E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, já não é mais trazer o outro para a sua vida e te constranger, mas é você entrar no nível máximo. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Será queimado e será apenas simples. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu quero te falar, meu irmão. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem outro caminho. Jesus termina João 15 aqui nesse trecho que nós lemos, dizendo no versículo 15: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Meu irmão, eu tenho lutado muito para viver o meu pastorado e a minha vida de serviço para a igreja, quebrando a impessoalidade, quebrando essa mecanização das coisas, quebrando esse egocentrismo de que tudo gira no entorno da gente. Eu tenho insistido muito nisso, meus irmãos, porque esse é o caminho do reino, é um reino de amigos. Jesus diz, olha, eu não chamo vocês de servos. Gente, Jesus não era do mesmo nível daquelas pessoas, ele se colocou naquele lugar. Um homem sem defeito, perfeito, um homem que tinha conexão com os céus, pisa na terra e ama gente, terrena, gente que estava marcada pelo pecado, gente que estava ali cheia de dificuldades. Dentro desse grupo de amigos, Jesus foi traído dentro desse grupo de amigos. Ele foi deixado de lado. Não conheço. Não, nem sei quem é esse. Dentro desse grupo de amigos, Jesus se dá a conhecer. O servo não sabe o que o seu Senhor faz. O amigo sabe. Gente, eu tenho vivido um dilema, porque eu não consigo enxergar o pastorado desconectado da vida daqueles que eu pastoreio. Quando eu conto as minhas experiências aqui, não é porque elas são melhores do que as suas. Quando eu conto das minhas vivências familiares, do meu casamento com os meus filhos, às vezes o irmão sai daqui falando assim, nossa, o pastor falou isso, e tem causado um ruído muito grande, porque nós deixamos de compartilhar as nossas histórias. Eu não vou ficar falando daquilo que está escrito nos livros, daquilo que os outros dizem, se aquilo não tiver a ver com a minha vida. Eu quero
se envolverem de uma forma mais pessoal com a sua igreja. Eu quero criar um desafio da amizade aqui. Eu não quero que você seja mais amigo de quem você já é amigo. Eu tenho pedido para Deus que a gente consiga ampliar o nosso convívio de amizade. Conversar um pouco mais com quem nós temos gastado pouco tempo. Para isso acontecer, meu irmão, existem algumas coisas que são essenciais. A primeira delas é o envolvimento. Quando você chega 10 minutos antes da igreja, você consegue conversar com muito mais gente do que você ficando 10 minutos depois do culto. Sabia disso? Todo mundo conversa com o Dionísio, conversa? Porque ele chega mais cedo. Todo mundo que chega lá na porta e conversa com o diácono, consegue conversar com o diácono porque ele chega aqui meia hora mais cedo, uma hora mais cedo. O meu desafio para você é nós conseguirmos estabelecer uma conexão pessoal, de vivência pessoal. Quebrarmos essa distância, essa impessoalidade, essa mecanização das coisas. Meu irmão, nunca se contente em ver, acompanhar um culto virtual por 2 domingos seguidos dentro da sua casa. Quando não dá para vir no domingo, venha no próximo. Meu irmão, minha irmã, nunca se contente em estar longe e não perceber o que tem acontecido dentro da sua comunidade de irmãos. Jesus diz aqui: vocês são meus amigos porque vocês sabem o que eu estou fazendo. Você entendeu o que Jesus está falando aqui? É a proximidade, é a vivência. Não é superficialidade, meu irmão, não é. Não tem a ver com sabermos o nome de alguém, a cor dos olhos, mas tem a ver com saber o dia a dia. Deus me deu um privilégio hoje. Eu dei aula para uma pessoa. Foi um privilégio. Porque eu tive a oportunidade de conversar 1 hora com alguém que eu não converso 5 minutos. Gente, eu acho que foi a melhor aula que eu já dei aqui na igreja. Nós avançamos quando nós criamos conexões. Os discípulos de Jesus tiveram o privilégio de saber quem Ele era. E não somente saber quem Jesus era, mas Jesus diz aqui: porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos dado a conhecer. A igreja é um lugar em que nós não lidamos apenas com as nossas demandas, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas dificuldades, não. A igreja é um lugar em que nós crescemos no entorno da mesa do nosso Pai. O maior privilégio que nós temos é compartilhar uma fé legítima com um amigo. Desfrutar da companhia de quem nós amamos, abraçando e reconhecendo que nós somos um reino de amigos. Eu quero aplicar essa mensagem aqui à sua vida com uma pergunta muito honesta para você. Meu irmão, você está disposto a dar o próximo passo e não somente estar no entorno de uma comunidade de discípulos, mas se doar e dar a sua vida pela causa de Jesus Cristo, nosso Senhor? Lá no último dia, no último suspiro, lá quando os outros forem falar da nossa história,
seja o comprometimento com o reino de Deus aqui na face da terra. Uma das maiores virtudes de uma amizade é que uma amizade ela se amplia quando há um amigo em comum. Eu me tornei muito amigo no início da minha juventude de um irmão da nossa igreja em Santa Gertrude chamado Helder. Hoje ele é presbítero da igreja. Ele tem a minha idade, ele nasceu no mesmo ano que eu. Eu tenho uma facilidade muito grande de ser amigo de quem nasceu no mesmo ano que eu. Eu gosto demais de 1985. E eu me tornei muito amigo do Helder. Muito. E depois de alguns anos, o Helder se tornou grande amigo de um outro amigo meu chamado Rodrigo. Esses dois amigos, eles foram fundamentais nos primeiros anos de caminhada de juventude, com relação às mudanças, com relação ao meu propósito, chamado. Hoje eu não estou lá em Santa Gertrudes. Hoje eu não frequento a minha igreja de Santa Gertrudes. Hoje eu não moro na igreja, na cidade que eu nasci, Santa Gertrudes. O Rodrigo e o Helder são amigos. Grandes amigos. Grandes amigos. E eles convivem muito mais do que eu. Rodrigo servindo como diácono e o Helder servindo como presbítero na minha igreja em Santa Gertrudes. Meus irmãos, Jesus Cristo nos ensinou. Vamos pedir a Ele que Ele nos ajude. Feche seus olhos. Eu quero orar nesse momento, e a minha oração aqui, ela tem a ver com a verdadeira luta do cristão. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é vencer as potestades, os poderes que estão estabelecidos. E há um poder estabelecido no mundo que é da desarmonia, da desunião, da desavença. Todo mundo muito agitado, muito afoito, todo mundo vivendo no limite. Há algo estabelecido dentro do tempo que nós vivemos, a impessoalidade, a distância. Hoje eu posso chegar na minha casa e pedir um lanche de uma pessoa que eu não sei quem é, recebê-lo na porta da minha casa, de alguém que talvez eu mal fale uma noite, conviver num condomínio ou numa rua que eu mal conheço as pessoas que estão ali, e tudo isso ser muito normal. Nós não vamos normalizar aqui dentro da nossa igreja a impessoalidade. Eu quero te fazer um pedido cristão. Me receba como um amigo dentro do seu coração. Que você tenha prazer da convivência dentro dessa igreja. E onde faltar alguma coisa, preste a Deus, Senhor. Eu quero ir além. Eu quero estar no meio daqueles que são mais dedicados, daqueles que estão mais comprometidos, daqueles que estão se doando mais, daqueles que estão na batalha, na linha de frente. Eu quero ir para a linha de frente, Senhor. Eu quero me dar, eu quero me doar, eu quero me entregar pela igreja. Meu irmão, não há outro caminho para a igreja sobreviver que não seja esse. Não é robô que vai fazer a obra do Senhor. É a gente. Não é robô que vai lá cuidar de um necessitado, dar comida para alguém que tem fome.
Não é robô que vai lá proclamar a mensagem do Evangelho para alguém que está próximo do suicídio. Não é um robô que vai lá aconselhar uma família que está prestes a desmoronar. Não vai ser um robô que vai ensinar aos nossos bebês o caminho de Jesus Cristo. É a gente. E por tantos quantos anos o Senhor nos der, que eu mantenha dentro do meu coração a chama viva. E tudo que você fizer na obra do Senhor, às vezes você pensa assim, eu estou correndo em vão. A Bíblia nos ensina que no Senhor o nosso trabalho não é vão. No Senhor o nosso trabalho não é vão. O Senhor está trabalhando aqui neste lugar. É nele que nós estamos firmados. Que daqui a 50 anos, quando muitos de nós já estiverem na glória, que essa igreja seja uma comunidade de amor, de gente que cumpre o mandamento, que ama até o fim, que ama e honra os seus líderes, que ama a sua família, que ama o filho do irmão aqui da igreja, que é um amigo, que é um apoiador. Eu quero te convidar, te convocar para ser alguém que se entrega em amor na obra do Senhor. Senhor meu Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Nenhum de nós aqui, meu Deus, tem vivido a fé cristã sem desafios e sem lutas. Às vezes fomos machucados até aqui dentro. Eu sei que isso não é o plano do Senhor. Isso acontece por conta ainda das nossas falhas. Os amigos de Jesus falharam. Eu também falho, Senhor. Mas estes homens foram tocados pelo Espírito Santo de tal forma que viveram o mandamento do amor, servindo ao Senhor com as suas próprias vidas. Eles não entregaram uma parte do recurso, eles não entregaram algumas horas do dia da semana, não. Eles não entregaram alguma coisa que lhes estava sobrando, não. Eles se entregaram na obra do Senhor. Senhor, eu peço ao Senhor que possamos viver aqui dentro da nossa igreja um reino de amigos. Eu peço que o Senhor me ajude, dando liberdade ao Espírito Santo para compartilhar esta amizade verdadeira, mesmo liderando e servindo esta igreja, que haja uma amizade verdadeira em tudo que nós fizermos. Peço que o Senhor nos ajude, meu Deus, a expandirmos o nosso leque de amigos. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a caminharmos mais próximos, a termos mais contato, a sabermos um pouco mais uns dos outros, das alegrias, dos dilemas. Dá-nos a alegria da convivência, Senhor, sempre obedecendo ao Senhor e amando aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado porque nós estamos conhecendo a Jesus na nossa caminhada. E isso tem sido maravilhoso e impactante para todos nós. Obrigado porque Jesus é o melhor amigo. E nós estamos nos tornando amigos uns dos outros por causa dele. Ajuda-nos a caminhar mais perto de Jesus, a conhecermos mais a sua vontade, a
termos mais prazer nos teus ensinos. Ajuda-nos, Senhor, a proclamarmos mais o nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, e na medida em que nós nos aproximarmos de Jesus, o nosso verdadeiro amigo, eu peço que o Senhor nos ajude a crescermos em convivência